Oi, eu sou Guta Cavalcante e este é o canal Doramas, Gatos e Tudo Mais. E hoje é dia de falarmos sobre a terceira temporada de Alice in Borderland. Vamos falar sobre o que aconteceu nessa temporada, sobre os novos personagens, os novos jogos e as escolhas feitas pelo roteiro para dar continuidade a essa história tão fascinante. E será que a Netflix cuidou bem dessa saga? Ou essa foi mais uma vítima da sanha de destruição de boas narrativas que essa plataforma frequentemente demonstra? Essa e outras questões serão respondidas nesse vídeo, que obviamente conterá spoilers. Então, fica comigo até o fim do vídeo para saber o que a terceira temporada nos trouxe e ver qual foi o destino de Arisu, Uzagi, Anne, Tishia e outros personagens tão queridos. Mas antes, quero mais uma vez agradecer a Carol do Black Cat Cuts, que é a pessoa responsável pelas edições de todos os vídeos aqui do canal. E agora sim, sem mais enrolação, vamos mais uma vez visitar o surpreendente e letal mundo de Alice in Borderland. Mantendo a mesma equipe das duas temporadas anteriores, com Shinsuke Sato na direção e também assinando o roteiro ao lado de Yasuko Kuramitsu, Alice in Borderland, temporada 3, começa 3 anos após os acontecimentos das temporadas anteriores. Como ficou estabelecido no final da segunda temporada, os jogos e toda a jornada dos personagens se deu durante uma experiência de quase morte, ocasionada quando um meteorito atingiu o cruzamento de Shibuya, deixando um rastro de destruição e muitas vítimas. Entre essas, várias ficaram entre a vida e a morte, e foram justamente essas pessoas que acabaram na Tóquio paralela, Borderland, onde foram obrigadas a jogar para manter suas vidas. Acontece que ao retornarem para o mundo real, eles não trouxeram as lembranças do que passaram lá. Alguns ainda têm alguns fragmentos de memórias, outros apenas sonhos estranhos e sensações vagas, como Arisu, que sente como se tivesse cumprido uma jornada em um local distante. E eu gosto muito dessa explicação para o que aconteceu. É uma solução que flerta com o sobrenatural, mas mantém uma relação com pesquisas científicas. E como reside no campo do desconhecido, podemos apenas dizer, e por que não? Tudo certo. Arisu e Uzagi agora são recém-casados, já que eles se conheceram, entre aspas, no hospital após saírem do coma, ou seja, quando voltaram ao mundo real. Eles, assim como os outros personagens que viveram as aventuras das temporadas anteriores, recebem uma espécie de acompanhamento psicológico devido ao trauma. Afinal, eles sobreviveram a uma catástrofe. E é durante esse acompanhamento que Arisu e Uzagi conhecem o professor Ryuji Matsuyama, um pesquisador bem obcecado, aliás, por assuntos relacionados à vida após a morte. E ele é um dos principais personagens dessa temporada. Ryuji, durante sua pesquisa, acaba sendo procurado por Banda Sunato, psicopata do jogo do Valete de Copas da temporada passada. Banda optou por se tornar um cidadão no final dos jogos e agora assume uma posição de destaque em Borderland. Pelo que ele deixa entender, ele está um tanto entediado e precisa de jogadores inteligentes que ofereçam um bom desafio, tornando os jogos mais interessantes. Por esse motivo, ele resolveu usar o professor Ryuji para levar Uzagi de volta a Borderland, e assim ela serviria de isca para atrair Arisu, seu verdadeiro objetivo, de volta aos jogos. E aqui, já na premissa inicial, começam vários problemas. Primeiro, por que Uzagi, que passou as primeiras temporadas aprendendo a lidar com o luto devido à morte de seu pai, aqui retrocedeu e se deixou manipular tão facilmente pelo Ryuji, um desconhecido, já não muito normal, que se utiliza da sua saudade / trauma relacionado à morte do pai para levá-la de volta espontaneamente para Borderland, deixando para trás um bom relacionamento e uma vida feliz. Segundo, o que justifica a obsessão de Banda em atrair Arisu de volta a Borderland se eles nem se conheceram nas primeiras temporadas? Eles não compartilharam jogos. O Banda esteve no mesmo jogo que Tishia. Faria sentido se ele quisesse atrair Tishia de volta. Mas Arisu, por quê? Vamos lembrar que mesmo zerando todos os jogos, Arisu nem sempre apresentou uma performance perfeita. E muitas vezes suas vitórias derivaram da ajuda de amigos. Será que em algum momento Banda viu Arisu de relance e se apaixonou? Talvez seja isso, quem sabe. Mas é claro que o plano de Banda funciona e Arisu, com a ajuda de Anne, vai para Borderland para salvar a sua amada. O roteiro escolhe manter Arisu e Uzagi separados por um bom tempo antes de se reencontrarem. Com isso, cada um meio que forma sua própria turma com os novos personagens que eles encontram nesse retorno a Borderland. E
aqui, na minha opinião, reside o grande ponto fraco dessa temporada: os personagens. Eles vão de chatinhos como Nobu a totalmente insuportáveis como o viciado Tetsu. E olha que esses dois que citei estão no núcleo do Arisu, que é um pouquinho melhor que o da Uzagi. Esses então nem vale a pena citar. A única exceção entre esses novos personagens é a Rei, que tem uma personalidade interessante, mas não dá pra compará-la com Tishia como vi algumas pessoas fazendo. Muito triste. Até personagens como Ryuji e Banda, que são os antagonistas principais, não conseguem em momento algum serem memoráveis como o Rei de Espadas, por exemplo. E olha que o Rei de Espadas praticamente não tinha falas. Suas únicas frases são ditas quando já está morrendo. Tudo bem, eu sei que o Banda não é um personagem novo, mas nessa temporada ele tem muito mais tempo de tela. Porém, o seu personagem não segura o peso de um bom vilão, infelizmente. Até o Uzagi está bem diferente do que era antes, tomando decisões que não fazem sentido e se apegando de forma bem estranha ao Ryuji. Mas ela até que tem uma desculpa, porque quando o Arisu a encontra no hospital e descobre que ela está em coma, porque no caso ela já tinha retornado para Borderland, é informado que Uzagi está grávida. Nem mesmo ela tinha conhecimento desse fato, mas não importa, afinal, cérebro de grávida não funciona direito. Então eu vou passar pano para Uzagi e considerá-la café com leite nesse rolê até o final. Por sorte, não estragaram Arisu, que está mais forte, responsável e decidido do que antes. O que faz sentido, já que ele amadureceu. E é o que se espera de um bom personagem, que ele cresça e não que retroceda ou estacione. Porém, Alice in Borderland também teve alguns poucos pontos positivos. A fotografia continua muito boa, os efeitos especiais melhoraram e os jogos continuam sendo criativos, tensos e originais. O primeiro jogo em Borderland já impressiona com um visual excelente e um bom nível de dificuldade. Afinal, não é nada fácil responder perguntas de matemática sabendo que, se errar, a diferença entre a resposta certa e a errada será convertida em flechas flamejantes que vêm do céu acertando indiscriminadamente jogadores e todo o cenário ao seu redor. Mas mesmo jogos sendo ponto alto dessa temporada, eles também foram irregulares, como o dos zumbis, que até começa interessante, mas acaba se tornando arrastado e previsível. Ou dos lasers, que até era bonitinho, mas tentar me convencer que um cadeirante conseguiria desviar deles e sobreviver, isso força o limite da suspensão de descrença de qualquer um. O do trem, eu até achei que teve alguns bons momentos, mas o meu favorito, indiscutivelmente, foi o das latinhas. E o final, com o Kazuya explodindo com mais um monte de gente, foi incrível e emocionante. Mas a coisa desanda de vez quando chegamos ao último jogo. Meu Deus, que coisa interminável! 2 episódios para um jogo, gastando um tempo enorme com cada um dos personagens restantes, nos mostrando flashbacks e possíveis futuros para que nós os conhecêssemos melhor. Agora, sério, a série já está prestes a acabar, não vou me apegar a ninguém nesse momento. Está muito tarde para isso. Não conheço, não quero conhecer e não me importo com esses personagens. Ver minutos e minutos intermináveis da crise de abstinência de Tetsu foi um verdadeiro teste de paciência e uma luta insana contra o sono. Quando ele finalmente morre, eu quase pulei de alegria. Que personagem mala e que tempo desperdiçado. Ah, e o lance do bebê na barriga da Uzagi contar como um jogador. Te lembrou alguma coisa? Pois é, só pra ver como a coisa estava ruim. Por fim, tem o acréscimo de mais um personagem, o Guardião, que até que é interessante. Mas os diálogos aqui, até quando tentam ser profundos e filosóficos, acabam sendo medíocres. No final, Arisu consegue salvar Uzagi e eles voltam ao mundo real para serem uma família feliz. O que vem depois já entra no campo dos acréscimos, mas é onde está meu momento favorito, com direito a quentinho no coração. Arisu se tornou um terapeuta e vemos ele em consecutivas consultas com alguns de seus pacientes, que são personagens das temporadas passadas. Esse foi o modo que o dorama encontrou para nos mostrar como eles estão. Primeiro temos Kuina, depois Aguni, a maravilhosa Akane, seguida pelo cruel Niragi, que devido a um erro da dublagem brasileira, neste momento tem muita gente imaginando que ele está trabalhando com crianças. E agora, eu tô trabalhando com crianças. Por isso que eu não assisto nada dublado. E para fechar com chave de ouro, temos Tishia,
Perfeito! Esse breve momento dá a sensação de reencontrar velhos amigos e mostra como os personagens antigos são muito melhores do que os que nos apresentaram nessa terceira temporada. O que vem depois, ou seja, o trecho final, talvez tenha sido escrito por um executivo da Netflix, ou pelo menos foi encomendado por um deles, que disse: precisamos de um gancho para a continuidade da história. Contudo, essa cena tem que se passar em Los Angeles, que é para onde queremos levar a franquia. Tenho para mim que foi a mesma instrução dada ao criador de Round 6. Somos então informados que terremotos simultâneos têm acontecido em várias partes do mundo. Então, corta para uma cena em uma lanchonete em Los Angeles, onde vemos dois homens conversando sobre esportes enquanto são atendidos por uma garçonete. A câmera acompanha a garçonete até que ela chegue ao balcão. Então ela se vira e vemos o crachá com seu nome, Alice. Sinceramente, eu gostei mais desse gancho do que do de Round 6. É mais do mesmo, mas nem precisaram apelar para uma atriz famosa. Achei fofo. E o recado é similar. A Netflix está determinada a seguir destruindo essa boa história, porque na verdade essa temporada foi bem mais ou menos. Mas tudo bem, afinal, o mangá que deu origem a Alice in Borderland finalizou justamente onde acaba a segunda temporada. Essa terceira é um produto da Netflix e eles façam o que quiserem com ele, porque daqui em diante já resolvi ignorar qualquer coisa que esteja por vir desse universo. Ou seja, Alice in Borderland, para mim, tem 2 temporadas excelentes e acabou aí. Vou me dar o direito de ignorar qualquer invencionice posterior. Mas e você? Assistiu a terceira temporada de Alice in Borderland? Gostou? É um direito que lhe assiste. Agora me conta o porquê, porque eu quero muito entender como isso é possível. E para quem ficou aqui até agora, meu muito obrigada, e antes de sair, não esqueça de deixar seu like e compartilhar esse vídeo com outras pessoas dorameiras que sabem há muito tempo que o que faz a vida valer a pena são as pequenas coisas. Para mais vídeos sobre continuações desastrosas ou não, se inscreva no canal caso ainda não esteja inscrito. Por hoje é só, até o próximo vídeo e tchau!